comentando ainda por aqui toda essa movimentação. A gente vê aí representantes também da Polícia Militar, tradicional, né, essa participação, né, professor? Sim, né, a Polícia Militar de Minas Gerais ela tem origem, né, em Dragões Reais, do qual fazia parte também. Dragões Reais, sim, né, que vão dar origem O professor está comentando aqui, explicando toda a história da participação da Polícia Militar, que já está na Praça da Liberdade, junto com os Dragões da Inconfidência. Professor, a gente vê também um tipo de marcha, né, muito característica, muito marcada, uma cerimônia de muitos simbolismos. Sim, a gente tem marcações, né, que são ali a simbologia dele. A Força Armada. A gente vai acompanhando, como a gente relembrou aí, muitos rituais, bastante marcado, mesmo uma cerimônia bastante marcada pelos rituais, tudo isso aguardando a chegada do governador Romeu Zema. E Ouro Preto, cidade maravilhosa, né? A gente vê os casarões históricos, cidade que é patrimônio mundial pela Unesco, por sua arquitetura, uma cidade repleta de religiosidade também, né? Com uma arquitetura barroca. Então a gente observa um cenário, né, que cerca essa cerimônia muito especial, né, professor? Exato, né? Um local assim que a gente precisa visitar, né, e ver os olhos, ver com nossos olhos tudo que é essa história, né, a história da mineração, a história, né, do processo de escravização que existiu, né, no nosso estado, né, a construção dessa cidade ela foi feita, né, pela mão de obra escravizada, tanto na mineração como a parte arquitetônica também, né, o Aleijadinho Pardo, né, um dos grandes artífices, né, das principais obras que a gente encontra nessa cidade. Seja na Igreja do Pilar, seja na Igreja de São Francisco, e também, né, é uma cidade imponente, né, essa arquitetura imponente, né, que mostra, né, esse poder que o ouro, né, vai trazer para essa elite, e também, né, a arte de cantaria, né, com a pedra-sabão, que é típica da região, né, a gente vai observar nos chafarizes. Então a gente consegue perceber, até mesmo, né, andando pela cidade, como que era essa distribuição das datas de ouro, né? A gente observa pela posição dos lotes, né, por onde os córregos estão passando, né, e como que a cidade ela vai se organizando em torno, né, dessa geografia bem específica. A gente já observa o início do cerimonial, falando sobre a revista da tropa, que está sendo aguardada também, né, que será feita pelo governador. Anunciando aí a chegada, a gente vê a bandeira de Minas, a bandeira do Brasil. E nesse dia, né, a gente faz também a transferência, né, temporária da capital para Ouro Preto, né, capital do Brasil. Professor, a gente vai aprofundar mais nesse assunto ao longo da nossa transmissão, mas também um gesto bastante significativo, não é mesmo? Sim, né, relembrar, né, que Ouro Preto foi, né, durante mais de um século, né, a capital, né, da capitania, né, e depois província de Minas Gerais, até a construção de Belo Horizonte, né, a gente tem essa importância, né, uma vez que a cidade ela era ali, né, o centro, né, da administração portuguesa, né, e da principal área mineradora, né. E é interessante lembrar que em 1789, como você já tem, né, uma queda da produção aurífera, o movimento, né, dos conjurados, né, dos inconfidentes, eles queriam essa troca, né, a capital passar para São João del Rei, que já era um centro econômico mais importante em 1789, né, porque a dinâmica econômica do estado já estava mudando com
né, a exaustão, né, da produção aurífera, né, das minas de ouro. Então isso é interessante também, toda essa simbologia em torno das cidades, né. Como ela ganha status de patrimônio, ela ganha ainda mais simbologia ainda, né, como memória da construção do estado de Minas Gerais, né. Ouro Preto sempre se movimenta em cima dessa sua marca, né, de grande cidade, desse ciclo minerador e dessa arquitetura única, né, desse estilo único artístico, né, que é o barroco mineiro, e que você vai ter os grandes expoentes ali, né, que são principalmente as igrejas. Igrejas que quando a gente visita, né, o senhor estava falando da importância de se visitar Ouro Preto, né, a gente consegue ver todo o trabalho realizado com ouro, né, professor? Sim, né, as técnicas de produção, né, os detalhes, né, e ali o barroco ele é um teatro, né, é um teatro de convencimento. Então, você observar esse teatro, a gente perde um pouco dessa maestria por causa da luz elétrica, né? Mas a gente pensar, né, que há 200 anos atrás essas igrejas elas eram iluminadas, né? Elas eram iluminadas com velas. Então o tremular das velas faziam a movimentação de todas aquelas figuras. Então isso torna, né, uma aproximação com o sagrado muito mais eloquente do que a gente vê hoje, né? Então, para aquela população que vivia ali, né, é um encontro com o divino, né, é muito mais interessante, né, muito porque a mágica, né, que se faz com essa movimentação das luzes, né, o posicionamento das janelas, extremamente importante a gente, né, entender, né, que as posições que as igrejas têm, as posições que as janelas têm, né, elas são importantes porque você vive num mundo sem energia elétrica, né? Então essas igrejas elas têm que ser iluminadas. Então a posição das janelas elas têm a ver com a posição do nascer e pôr do sol, né? O vitral de entrada, né? A frente da igreja, né? E o altar, ele está virado para pegar muita luminosidade e aquela luminosidade ir lá direto para o altar, iluminar quem está sendo ali devocionado naquele altar mor, né? Então aquela figura ela tem que estar iluminada ao longo do dia, porque passou esse tempo, acabou, né? A escuridão reina. E o governador Romeu Zema chega à Praça Tiradentes, então para dar início à cerimônia da Medalha da Inconfidência 2025. Chegada do governador, a gente então vai ter o início da cerimônia, dos ritos envolvidos. Deputado federal Hugo Mota, devido ao falecimento da sua santidade, o primeiro Papa latino-americano, o Papa Francisco, informamos a todos que prestigiam a nossa cerimônia que não teremos a execução do hino nacional brasileiro, nem a participação da banda de música da Polícia Militar de Minas Gerais, seguindo os protocolos de cerimonial. Em respeito, faremos agora 1 minuto de silêncio. Respeitado o minuto de silêncio, neste momento, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente da Câmara dos Deputados recebem o anúncio do comandante da Guarda de Honra, o capitão Mota, da Polícia Militar de Minas Gerais.
O governador Romeu Zema e o presidente da Câmara dos Deputados passam em revista a tropa formada. Terminada a revista A Tropa e reverenciando a memória de Tiradentes, vulto cívico da maior grandeza da nossa pátria, o governador Romeu Zema e o presidente da Câmara dos Deputados farão a aposição. O governador Romeu Zema e o presidente da Câmara monumento ao Marte da Inconfidência Mineira. Senhoras e senhores, o corneteiro da Polícia Militar de Minas Gerais, Cabo Borges, executa o toque de silêncio. Neste momento, o governador e o presidente da Câmara dos Deputados retornam ao palanque oficial.
Senhoras e senhores, em homenagem ao Alferes Tiradentes, o Batalhão de Polícia de Guardas da Polícia Militar, sob o comando do 1º Tenente Samuel, realizará a salva de 21 tiros de festim. Ordinário! Para a salva de 21 tiros. Prepara. Apontar. Fogo! 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 Prepara. Carregar. Apontar! Fogo! 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 Prepara! Carrega! Apontar! Fogo! 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 Prepara! Carrega! Apontar! Fogo! 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 Prepara! Carrega! Apontar! Fogo! 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 Prepara! Carrega! Atenção, ala! Apontar! Fogo! Descansar! Voltas! Volta! Ombro! Ordinário! Lá! Senhoras e senhores, recebemos na Praça Tiradentes a ala de recepção do fogo simbólico, comandada pelo 2º Tenente Lázaro e composta por discentes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Praça Tiradentes, o fogo simbólico, conduzido pelo primeiro tenente Marques, da Academia de Bombeiros Militar, acompanhado da Guarda do Fogo, composta por cadetes. O fogo simbólico tem por objetivo manter vivos os ideais construídos pela Inconfidência Mineira, referentes à civilidade e ao exercício da liberdade como fator primordial para a construção de uma sociedade mais igualitária e democrática. O tenente conduz a chama sagrada da liberdade até as mãos do governador Romeu Zema, que acenderá a pira da liberdade que iluminou os Inconfidentes. Senhoras e senhores, o governador Romeu Zema e as demais autoridades deslocam-se para o Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto para a cerimônia de entrega da medalha da Aos agraciados de 2025. Neste momento, a ala de recepção do fogo simbólico e os grupamentos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais retiram-se do dispositivo.
Então, nesse momento, né, a gente observa a saída da guarda, né? Sai o corpo de bombeiros, a polícia militar, eles deixam a praça da Inconfidência, já sinalizando, né, o fim da cerimônia. A gente observou também o governador Romeu Zema acendendo, né, levando esse fogo simbólico. O que a gente fala fogo simbólico, o que ele simboliza, professor? Ele vem na simbologia da liberdade, né, da luta, né, que representa a Conjuração Mineira, né, a Inconfidência Mineira. E estava pensando aqui, né, vendo a saída, né, o que uma pessoa, né, ali vendo aquilo, o que isso movimenta na cabeça dela, né? Então você vê a bandeira do Estado, né, e você vai buscar, né, saber o que significa aquela frase, né, liberdade ainda que tardia, né, do Virgílio, né, que é um poeta romano, e foi escolhida essa frase pelo Alvarenga Peixoto, né, e o Tiradentes escolheu o triângulo pela Santíssima Trindade, né, e depois, quando a bandeira é oficializada pelo Magalhães Pinto, em 1963, se não me falha a memória, quando ele oficializa essa bandeira com o triângulo vermelho, esse vermelho é a morte, né? É a referência à morte pela liberdade. Então, todas essas ideias que compõem, né, essa movimentação, eles se movimentam em torno dessa ideia de referenciar esse herói, né? Então, o fogo, né, a própria coroa de flores, né? O sepultamento, ele é um dos principais ritos sociais que o ser humano cria desde os seus primeiros momentos, né? Então, quando a gente vai lá, né, no que é chamado de pré-história comumente, né, quando a gente vai lá nos primórdios da humanidade, é um dos primeiros ritos sociais que a gente tem, é o rito de sepultamento. Então, isso é uma importância muito grande também, né? Porque ele não teve esse sepultamento, ele não tem os restos mortais, né? A gente não tem, ele foi esquartejado, né? Então isso tudo desapareceu. Então é tudo um recriar dessa ideia, né? Até porque você não tem resto mortal para poder referenciar, né? Você não tem o objeto ali. Isso é interessantíssimo mesmo. Pois é, a gente acompanhou então ao vivo a parte cívico-militar da cerimônia da Medalha da Inconfidência, que acontece na cidade de Ouro Preto, região central do estado. E a partir de agora, o governador Romeu Zema se dirigirá ao Centro de Convenções da Faculdade de Arte de Ouro Preto, onde ele se encontrará com outras autoridades e agraciados. Então, a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa segunda parte da cerimônia. Até já! O Prime Rock BH está de volta no dia 12 de julho. Capital Inicial Acústico. Biquíni 40 anos. Nando Reis. Humberto Guess.